No Brasil, o país com o maior número de católicos do mundo, uma cidade inteira é totalmente envolvida pela fé. Juazeiro do Norte, aqui no Ceará. Lá, há exatamente 165 anos, nascia Padre Cícero. É isso mesmo. Apesar de não ser reconhecido como santo pela Igreja Católica, a imagem de Padre Cícero, como é carinhosamente chamado por muitos devotos, é visitada por milhares de fiéis. É, Estela, mas antes de tanta popularidade, o sacerdote foi perseguido e quase excomungado pela Igreja Católica. O confronto com a religião surgiu com um fenômeno que ficou conhecido como o Milagre de Juazeiro, quando hóstias consagradas viravam sangue na boca da Beata Maria de Araújo. E muitos atribuem o episódio, inclusive, a uma intriga política, já que o padre também chegou ao cargo de prefeito da cidade. Toda essa história serve como pano de fundo para uma obra genuinamente cearense, que você acompanha a partir de amanhã aqui na TV Ceará. É isso mesmo, a repórter Camila Andrade mostra agora o passo a passo e o resultado final da minissérie Cícero, o Santo Padre. Confira. A história da vida de um povo e de um homem que mudou para sempre o rumo da cidade de Juazeiro do Norte agora está sendo contada de uma maneira diferente. Com personagens estilizados e efeitos especiais, a computação gráfica foi usada para recriar a cidade e o povo e contar a história da devoção e do grande milagre de Padre Cícero. Cícero, o Santo Padre, promete emocionar e encantar todos os cearenses. Mas essa grande obra foi fruto de muita pesquisa, trabalho e, sem dúvidas, de muito talento. E para falar sobre a minissérie, ninguém melhor que o próprio criador, Sinfrônio. Sinfrônio, como surgiu a ideia? O que a gente pode esperar dessa minissérie? Olha, a ideia surgiu em função dos 120 anos do Milagre de Juazeiro que estão transcorrendo nesse ano, né? Então, o que é que nós pensamos? Nós pensamos em contar essa história de uma maneira diferente, uma história, contar os fatos que realmente ocorreram no Ceará no início do século passado, de uma forma agradável, visualmente interessante. Então, surgiu a ideia da gente fazer essa minissérie em 3D, e que nós estamos contando com vários artistas de renome, como Fagner e Chico Anísio, e contamos com apoio decisivo, porque aí é que teve o milagre, que o governador acreditou na ideia, e realmente viu, e nós temos muito a agradecer ao governador Cid Gomes, que realmente, num primeiro momento, viu a obra e acreditou, e realmente ela está acontecendo em função disso. Foram 14 meses entre pesquisa, produção, cenografia, criação de personagens e edição. Sinfrônio tirou das páginas dos livros e de pesquisas feitas por estudiosos a história da vida de Padre Cícero, os fatos históricos que marcaram época e as crendices populares. E aos poucos os rabiscos viraram animação em computação gráfica e o grande milagre de Cícero, minissérie. Toda a produção virou 20 capítulos de 5 minutos. Olha, a proposta é mostrar uma história diferente. Contar uma história do Padre Cícero, que pouca gente conhece na sua totalidade, né? Como uma coisa interessante de se ver, como uma coisa típica, uma coisa diferente. Nós não queremos com essa história que essa história seja biográfica. Nós não temos essa pretensão que ela seja biográfica. Ela é uma história para diversão, uma história para divertir, e eu quero frisar, é uma ficção em cima da história do Padre Cícero. Cícero, o Santo Padre, é uma produção genuinamente cearense e que tem a participação de grandes personalidades do estado, como Wagner, responsável por toda a trilha sonora, e Chico Anísio, que faz a dublagem do personagem principal. Este foi o maior milagre que aconteceu em minha vida. Os outros personagens também ganharam vozes conhecidas no estado, como a da jornalista Cíntia Lima e do chargista JP, filhos de Sinfrônio. Tive o privilégio de emprestar minha voz para alguns personagens, né? E eu acho que deu para contribuir aí para enriquecer mais aí o projeto, se é que isso é possível, porque para mim foi muito bom, porque poder participar de uma coisa dessa dimensão aqui, que eu acho que vai marcar uma época aqui no nosso estado, principalmente por ser uma coisa bem regional, que tem mesmo a cara do cearense, isso para mim é ótimo, né? Então foi muito satisfatório. Deus tarda,
mas não falta. A ficção, baseada em fatos reais, é contada de forma bem-humorada e preserva a ordem cronológica dos acontecimentos, como o confronto que gerou a sedição de Juazeiro do Norte em 1914. Na produção você vai ver outros personagens que marcaram época, como Floro Bartolomeu, e cenários bem familiares. A minissérie Cícero, o Santo Padre vai ser exibida aqui na TV Ceará, depois do Jornal da TVC. Não perca! Todos sempre se queixam de que nunca estão felizes com o que têm. A transformação do homem está em ele ser ele mesmo. A minissérie Cícero, o Santo Padre, estreia amanhã, às 6h55 da noite, logo após o Jornal da TVC. Você é nosso convidado, não pode perder. E o Jornal da TVC termina aqui. Outras notícias sobre o nosso estado você confere amanhã a partir das 11 da manhã no TVC Notícias. Uma boa noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Uma ótima semana, até amanhã.